Deus Todo-Poderoso. Então, deixe com que o Senhor te envolva essa noite. Deixe com que o Senhor Jesus, Ele te toque essa noite. Deixe com que Ele faça o que Ele tem para fazer essa noite na minha vida e na sua vida. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Que o Senhor venha tomar cada um dos meus irmãos em suas mãos. Aleluia, Deus. Isso é uma convicção que nós temos que ter, irmão. Aleluia, Deus. De um dia nós vamos morar no céu. Aleluia, Deus. Você não deve seguir o Senhor com dúvida. Aleluia, Deus. Mas você tem que
vai morar no céu. Aleluia, Deus. Antes de nós começar aqui, eu anunciei que quarta-feira passada, vou anunciar de novo, esse é o meu livro, o primeiro que está saindo, Batismo com o Espírito Santo com Fogo. Essa é a primeira edição. Já está saindo a segunda edição, que a continuação dele aqui. São 4 desse aqui. Esse aqui é o primeiro, e esse aqui é o primeiro, e tem as outras 3 continuação dele. Aleluia. Tem também aqui, cada fotozinho desse é um tema. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aqui outro tema. Aleluia. São outro tema aqui também. Isso aqui são tudo aquilo que nós pregamos no mês passado, sobre o batismo com o Espírito Santo e fogo. Aqui também. Aleluia, Deus. E você vai entender como ser batizado, para que serve o batismo no Espírito Santo e no fogo. Aqui também, muito maravilhoso, muito maravilhoso, irmão. Muito maravilhoso. Não foi porque eu que fiz, mas ficou muito maravilhoso. Aleluia, Deus. E nós temos para venda essa outra figurazinha aqui também. Aqui, essa figura dá-se o nome de crisol. É isso aqui que purifica o ouro e a prata, né? Aleluia, Deus. Então, está muito bom, irmão. Está muito bom esse conteúdo que nós fizemos. Aleluia, Deus. Isso aqui tudo que a gente entrar vai ser arrecadado para a obra do Senhor, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E está muito maravilhoso, irmão. Muito maravilhoso. Eu li, reli. Esse aqui é meu, sabe? Esse aqui é para eu ler. Aleluia, Deus. Isso aqui tá até gravado, que é o meu, né? Aleluia, Deus. E então, quarta-feira, no culto que vai ter de ação de graça, nós vamos ter alguns exemplares para vender, né? Aleluia, Deus. O meu intuito era de fazer para doar, irmão, mas é muito, muito caro. Só o editor cobra R$5 cada folha para editar, aleluia, Deus. Para fazer um de 50 folhas dessa aqui, ele cobra uns R$300 só para fazer, aleluia, Deus, editar. Aí a gráfica, a mais barata que nós encontramos foi R$18 para fazer. As outras eram 20, 25, R$30, outras até 40 para fazer. Aleluia, tudo é caro, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas o Senhor nos deu graça, irmão, para fazer. E a gente vai vender, aleluia, Deus, para pagar a despesa que foi feita, e o resto a gente vai fazer em obras missionárias para o Senhor Jesus, né? Irmão, e nós estamos no ensinamento como quebrar os altares geracionais e levantar um altar para Jesus. Aleluia, Deus. E nós sabemos que nós precisamos sempre quebrar os altares geracionais. Talvez você não foi ensinado um pouco sobre os altares geracionais. Talvez você aceitou Jesus e alguém me disse que você aceitou Jesus e pronto. Aleluia, Deus. Então o Senhor Jesus, ele já fez o sacrifício na cruz. O Senhor Jesus levou ele a maldição da lei. E hoje nós estamos libertos da maldição da lei. Aleluia, Deus. Mas porém, nós temos que quebrar alguns altares geracionais na nossa vida. E esses altares, irmão, ele impacta muito a seu crescimento espiritual na casa do Senhor. Aleluia, Deus. E se o homem e a mulher de Deus, ele tem que crescer espiritualmente. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, não é normal nós aceitamos Jesus 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aleluia, Deus. Passou de 3 anos e meio, irmão, precisa de ter uma transformação na nossa vida, né? Não, tem pessoas que acham que é só você vir à frente e aceitou Jesus e pronto, está tudo bem. Você precisa passar, irmão, pelo estado de libertação. Aleluia, Deus. Então você vem aqui à frente, você confessa o nome de Cristo Jesus, mas você precisa ter um acompanhamento bíblico, um acompanhamento de libertação, porque você vê, quando nós nascemos,
iniquidade do pecado. A criança, quando ela é fecundada, que o espírito dele é lançado por intermédio de Deus, então aquele espírito ele vem limpo. Quando ele sai de Deus, o espírito ele vem limpo. Aleluia, Deus. Mas o DNA do pai e da mãe é como se vem uma sombra negra, entendeu? Então o DNA do pai e da mãe ele vai deixando aquele pé numa espécie de escuridão, que é o pecado caído, o pecado de Adão, que está no nosso DNA. Aleluia, Deus. O nosso espírito, quando vem do céu, ele vem limpo, assim como o espírito foi soprado em Adão e ele era perfeito. O espírito de Deus foi soprado em Adão, mas na queda de Adão, o espírito agora foi soprado, o quê? Agora ele foi imprensado pelas sombras do mal, pela noite, que o Senhor chama que é a escuridão, que é o pecado. Então, quando nós nascemos, irmão, o DNA dos nossos pais, ele já começa a trazer a sombra do pecado. Então, é necessário que nós aceitamos Jesus como Salvador, para que o seu sangue puro carnezinho, ele venha o quê? Purificar você dos seus pecados. Aleluia, Deus. Então, se nós precisamos aceitar Jesus e agora vir uma nova transformação. Por que nós precisamos, irmão, ter uma transformação, uma vida mudada, uma vida qualificada na pessoa bendita de Jesus? Porque agora ele vai mudar o nosso trajetório, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. Aleluia, Deus. Então, no outro ensinamento passado, eu falei sobre o batismo com fogo, que o batismo com fogo, ele queima toda a nossa impureza. E agora nós vamos falar sobre os altares geracionais. E o que é os altares geracionais, irmão? Aleluia, Deus. Os altares geracionais é tudo aquilo que o meu pai, o seu avô, o seu bisavô, ele fez lá no passado. E agora ele chegou até a mim e até você. Aleluia, Deus. E nós vemos, irmão, nos dias de hoje, há muitas pessoas que estão com vários anos na igreja e você não vê uma transformação, uma mudança na vida dele. Porque os altares geracionais, eles vêm cobrar tudo aquilo que o meu pai e o seu pai fez. E muitas vezes nós não crescemos espiritualmente, nós não crescemos financeiramente. Aleluia, Deus. Por quê? Porque agora nós viemos para Cristo Jesus e não derrubamos os altares geracionais. Irmão, e precisa, irmão, precisa você levantar um altar para o Senhor e quebrar um altar geracional. E como é que nós levantamos um altar? Não é como no passado, que era pegar as pedras e construir um altar. Aleluia, Deus. Precisamos levantar um altar em oração, em obediência à pessoa bendita de Jesus. E é nesse contexto que nós vamos mergulhar essa noite. Aleluia. Eu vou citar algumas coisas que eu citei a semana passada, como é quarta-feira, e vou continuar nessa sequência. Aleluia. Para que os meus irmãos venham entender como é o mundo aí fora. Aleluia, Deus. Você pode até encontrar pessoas, como é que se diz? Você achar que aquela pessoa é uma pessoa boa. Aleluia, Deus. Mas se ele não tiver o sangue de Jesus, ele não ganha a salvação. Aleluia, Deus. Por isso que a salvação é para os que creem. A Bíblia diz: aquele que crê será salvo. E como é que nós cremos, irmão? Com Abraão. Abraão, ele creu pela fé, e agora ele sai do meio da sua parentela e vai aonde o ponto o Senhor manda. Aleluia, Deus. Então, nós cremos. Nós falamos que cremos, pastora. Nós falamos que cremos. Aí, quando chega a palavra genuína, nós eu não aceito desse jeito. Eu vou do jeito que meu pai falou. Então, isso é uma fé mentirosa e uma crença mentirosa. Porque nós temos que ir dentro da Bíblia. Aleluia, Deus. É por isso que nós temos que sempre observar se realmente está dentro da palavra. E se realmente aquilo está de acordo com o que o Espírito Santo de Deus ele tem direcionado a nós. Abraão, quando creu, irmão, ele saiu. Ele ouviu a voz e saiu do meio da sua parentela. Ele saiu do meio da casa do seu pai. E ele foi para a terra que o Senhor tinha mandado. Aleluia, Deus. Então, essa noite nós vamos mergulhar um pouco sobre isso. Louvado seja o santo nome. E essa noite, a palavra base, irmão, está lá em Êxodo, capítulo
capítulo 17, nós vamos ler o versículo 15. Êxodo 17, nós vamos ler o capítulo 5. Depois nós vamos buscar aqui algo mais profundo. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, 17, 15. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés construiu um altar e lhes deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. O 16 e último diz assim: pois disse, seguirás bem alto, a bandeira, seguirá bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Amém? Aleluia, Deus. Nós sabemos que quando o povo sai do Egito, eles, no seu trajetório, eles encontram essa nação chamados amalequitas. Esses homens, ele vem de encontro o povo de Deus e vai pelejar contra o povo de Deus. Aleluia, Deus. Mas aí Moisés, ele vai confrontar, mas o povo não era um povo de luta. O povo de Deus, ele era um povo escravo. Eles estavam no Egito, um povo totalmente escravo. Eles não tinham aquela habilidade de guerrear. Aleluia, Deus. Eles não tinham aquela habilidade de pegar uma arma para guerrear. Mas o inimigo veio de encontro a eles. Mas antes de nós continuar aqui, irmão, nós vamos voltar um pouco na palavra. Nós vemos que quando o povo chegou no Egito, entrou 70 pessoas da família de Jacó. Aleluia. Essas 70 pessoas, ele viu o que, irmão? Com a palavra de Deus no seu coração. Aquele povo, ele vinha trazendo os ensinamentos que Abraão, Isaac e Jacó tinham passado para eles. Mas passando-se os anos, aquela geração, aquele povo que veio, os mais velhos foram morrendo. E quando eles foram morrendo, foi nascendo uma nova geração. A Bíblia diz que essa geração que foi nascendo, ele não conhecia José do Egito. Aleluia, Deus. E então, como eles já não conheciam mais os mandamentos que Deus tinha estabelecido para eles, agora eles começaram o que, irmão? Cultuar os deuses egípcios. Eles nascendo, e o que é que eles vendo? A cultura egípcia. E aquilo ia crescendo no seu DNA. Aleluia, Deus. A cultura egípcia estava totalmente entrando dentro do seu DNA. Nós sabemos que o Brasil, ele tem 500 anos. O povo de Israel passou 400 anos no Egito. Então, um povo com 400 anos, ele cresce bastante. Então, o povo de Israel já estava bastante grande. Só que a cultura deles estava o quê? Cultuando cada deus do Egito. Nós sabemos que foi mandado 10 pragas para o Egito. Aquelas 10 pragas representavam deuses do Egito. 10 divindades que o povo adorava. Então aquelas pragas estavam representando o Senhor, mostrando que ele era mais do que aqueles deuses do Egito. Mas o povo, ele já estava enraizado com aquilo. É tanto que quando Moisés, ele volta, aleluia, Deus, o Senhor pede para que ele mate um cordeiro, aleluia, Deus. Isso aqui você tem que entender bastante. E quando ele mata o cordeiro, o que é que ele faz? Ele pega o sangue do cordeiro e agora ele bota nos umbrais da porta. Aleluia. E quando o anjo da morte passa ali pelas casas onde tinha o sangue do cordeiro, então aquelas pessoas não eram mortas. Mas aqueles a qual não tinham o sangue do cordeiro, cada um do primogênito era morto. Isso era uma espécie de altar que o Senhor mandou o povo de Israel levantar esse altar, irmão. Aleluia. Construir, botar o sangue nos umbrais da porta. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E nós sabemos, irmão, que pessoas também que eram egípcios, que entraram na
aleluia, mesmo que ele tenha feito tudo errado, pastora, mas se ele entrou debaixo do sangue de Jesus, a Bíblia diz que agora ele é salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz. Um sangue de cordeiro salvou uma nação inteira. Imagine o sangue de Jesus. Aleluia, Deus. Então aqueles que creram, aqueles egípcios que creram, irmão, que entraram onde tinha o sangue de cordeiro, sim, eles foram salvos. É por isso que o sangue de Jesus ele traz uma libertação na nossa vida. Ele traz algo novo na nossa vida. Os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus, mas quando Jesus morre e ressuscita, aleluia, agora a partir de agora, os discípulos começam uma nova vida, um novo trajetório. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, como eu falei no início, quando nós aceitamos Jesus, nós vamos passando por um processo, mas depois de 3 anos e meio, aleluia, Deus, nós precisamos ter uma libertação. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí você pode dizer, irmão, mas eu conheço pessoas que estão há 10, 20 anos na igreja, ainda não tem uma vida transformada, porque ainda ele não conheceu a pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Então, quando o povo sai do Egito, ele sai com aquela cultura egípcia. E quando ele sai da cultura egípcia, aí o Senhor, ele faz algo grandioso na vida deles. E quando ele chega, aleluia, é aqui onde nós vamos mergulhar. E quando ele chega em Levítico, que era o estabelecimento da lei, então o Senhor chama Moisés e começa a ordenar ele. Aleluia, Deus. Aqui ele tinha levantado um altar, aleluia, Deus, e agora ele começa a estabelecer as leis para ele. E aqui onde nós vamos mergulhar na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, irmão. Glória a Deus. E agora nós vamos, irmão, mergulhar um pouco sobre isso aqui. Nós vamos para Levítico, capítulo 20. Aleluia. Nós vamos começar a partir do versículo 6. Aleluia, Deus. Levítico 20. Aleluia, Deus. Nós vamos começar a partir do versículo 6. Não, nós vamos começar a partir do 1 para os meus irmãos entender bem direitinho. Vai ser um pouco longo. Levítico capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. Deus. Quem achou pode ler até o versículo 6. Quem achou pode ler até o versículo 6. É 20, capítulo 20, do versículo 1 até nós vamos ler até o versículo 16, mas nós vamos ler passo a passo. Quem achou vai ler do versículo 1 ao 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, oferecer um filho a Moloque, certamente morrerá o povo da terra, o pedrejará.
Amém? Glória a Deus. Por que o Senhor falou isso para Moisés e o povo? Porque em Levítico 18 ele vai dizer, não farei segundo as obras da terra do Egito, nem habitem, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem adorais nos seus estatutos, e nem andarás nos seus estatutos. Por que o Senhor queria que o povo não fizesse como a terra do Egito? Porque a terra do Egito ele tinha esses costumes, a qual eu falei, irmão. Aleluia, Deus. E por que o Senhor não queria que o povo se encontrasse, se conectasse com esse povo que cultuava esse Deus chamado Moloque? Por quê, irmão? Porque esse povo, ele pegava os seus filhos, levava até essa divindade chamada Moloque, que era um tipo de Baal, e aquelas crianças eram lançadas ao fogo para trazer o que, irmão? Trazer prosperidade, aleluia, trazer chuva, trazer todo esse tipo de rituais que eles faziam. Então Deus disse para Moisés que o povo agora saiu do Egito e agora tinha que andar nos preceitos da palavra de Deus, a palavra a qual Deus tinha falado, né? Então o Senhor não queria que o povo de Israel andasse segundo os seus preceitos, segundo os seus costumes. Aleluia, Deus. Assim também o Senhor, quando nós aceitamos Jesus, Ele quer o quê? Que nós saímos dos costumes, aleluia, a qual nós aprendimos, irmão, que foi totalmente errado. Aleluia, Deus. E esses costumes não é costume bíblico. Esse costume que eu vou falar não é costume bíblico, é costume do mundo. Você pode ter sido até educado, aleluia. O mundo pode até educar, mas não te transforma e não te leva para o céu. Então aqui eu vou falar algumas coisas que o Senhor proibiu o seu povo, aleluia, Deus. E hoje também é proibido, aleluia, Deus. Irmão, e como é que nós fazemos isso? Aceitamos Jesus como Salvador, aleluia. E agora o Senhor vai transformar aquela pessoa. Pedrinho, agora nós vamos no versículo 17, ao primeiro ponto a qual o Senhor nos proíbe. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E quando o homem tornar a sua irmã filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua torpeza portanto, será extirpado aos olhos dos filhos. Aleluia, Deus. 27, né? No capítulo 20, versículo 7, né? Era o 17. Agora nós vamos no capítulo 20 de Levítico, versículo 17. Depois nós vamos chegar nessa parte aí. O irmão tinha falado 17, a pessoa foi por 20 e 17. Aleluia, Deus. Depois nós vamos passar lá. Agora volta para o capítulo 20, versículo 7. Lá de Levítico, onde nós vimos primeiro. Aleluia. A sede santos, pois eu sou o Senhor nosso Deus. Aleluia, Deus. Agora o 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Agora vamos o 9, que aqui é onde vai começar. Quando o homem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, certamente morrerá amaldiçoado. A seu pai ou sua mãe, ao seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Amém? Glória a Deus. Aqui é o primeiro que nós vamos trabalhar. Por que o Senhor queria dar uma nova vida para esse povo? Primeiro ele diz, o 7 ele diz, dedique-se completamente a mim e seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Porque eu, o Senhor, Deus de vocês, é santo. Obedeceis às minhas leis, eu, o Senhor, e eu os separarei
dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então é por isso que o Senhor, Ele queria que o povo fosse santo. Ele queria o quê? Que o seu povo fosse separado o quê? Do povo mundano. E o primeiro ponto, algo que nós precisamos quebrar os altares geracionais, que para o mundo isso é certo. Aleluia, Deus. Mas para o Senhor é totalmente errado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas você pode dizer assim, irmão, mas eu conheço pessoas que não é crente, que ele não aceita sair. Ele não aceita, realmente, ele está indo de acordo com o Senhor, mas não quer dizer que ele vai ser salvo. Olha aqui. Aí diz assim a minha versão, ó. A pessoa que amaldiçoa o pai ou a mãe será morto. E ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai e a mãe. Aleluia, Deus. Entenderam aí? Aleluia, Deus. Então o homem que amaldiçoa o pai e a mãe, aleluia, Deus, ele é responsável pela sua própria morte. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então o mundo aqui fora, ele tem uma cultura de muitas vezes nós visitar alguém depois que ele morre, né? Até às vezes nós até falamos mal daquela pessoa, até às vezes nós amaldiçoamos aquela pessoa em algo. Isso é altar geracional, isso vai levantando altar. E muitas pessoas ele quer visitar alguém depois que morre. Ele não vai visitar aquela pessoa enquanto ele está vivo para que ele confessar os seus pecados. Então o Senhor queria tirar isso do meio do povo. Aleluia, Deus. E do meio da nossa geração, irmão, vem esses altares geracional. Os nossos antepassados, eles eram tão opiniosos, irmão, que se fosse possível acontecer alguma coisa, eles morriam e eles não passavam mais aquele campo por causa da opinião que eles tinham. Aleluia, Deus. Então, isso se torna altar geracional. Aí tem pessoa que diz, não, eu nasci na lei do meu pai, vou morrer na lei do meu pai. Aleluia, Deus. Ele está debaixo de maldição. É altar geracional. Então, primeiro, o homem ou a mulher que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, ele será morto. Ele é culpado, ele é amaldiçoado. E como é que essa pessoa, ele pode sair da maldição para a graça? Aceitando Jesus como Salvador. E o sangue de Jesus, ele purifica essa pessoa de tudo aquilo que ele fez. Olha o poder do sangue de Jesus, irmão. Então sim, muitos precisam derrubar os altares geracionais. Então isso é um altar geracional. Olha o 9, irmão. O 9 como é profundo. O 9. Aleluia. O versículo 10, perdão. Também o homem que adultera com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Amém? Aleluia, Deus. Vocês entenderam aqui que essa cultura e esse altar geracional é que está mais abrangido nos nossos dias? Aleluia, Deus. Então isso aqui para o Senhor é crime. O homem casado que ele trai a sua mulher ou a sua mulher, isso é crime. Isso era para a cadeia. Isso é um dos pecados mais mortais. Mas os homens, ele tem que cobrir isso. Aleluia, Deus. E às vezes uma coisa que na lei dos homens é crime, e que o Senhor, para o Senhor isso não é crime, principalmente sobre muitas pessoas são presas porque não pagam pensão, né? Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que todo filho fora do casamento, ele está despertado da herança do pai. Você viu um filho de Abraão chamado Ismael? Aleluia, Deus. Ele saiu e ele levou apenas um odre d'água, um pouquinho de água e um pouquinho de pão. Ele não tinha nada com o filho, com a promessa de Abraão. Aleluia, Deus. Então assim também, irmão, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então assim, como é que você entra debaixo da promessa? Quando você também aceita Jesus como Salvador, e aí agora aquilo tudo é removido, você quebra esses altares e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia, Deus. Então, essa parte, ela
é pecado e levanta um altar geracional. O homem que trai a sua esposa é diferente do homem que só é junto, que é a parte da fornicação. Isso é prostituição. Agora, o homem que trai a sua mulher, eles estão dentro de uma aliança de casamento. Aleluia, Deus. Então, aqui dá adultério. Se um homem comete adultério com uma mulher e a mulher de outro, ele e a mulher serão mortos. Qual era a sentença, irmão? Era a morte para quem era pego em adultério. Aleluia, Deus. Aí hoje a lei dos homens, e até na igreja, pastor, até na igreja, homens do segundo e terceiro casamento, aqui ensinando um bocado as pessoas indo para o inferno, entendeu? Aleluia, Deus. Isso, aleluia, Deus, está levando pessoas totalmente indo para o inferno. Aleluia, Deus. Irmão, e se adulterar como Davi adulterou e não foi para o inferno? Porque ele se arrependeu, aleluia, Deus, e ele não fez mais. Mas aquilo tudo, irmão, veio uma desgraça para a sua família. O menino que foi consumido no adultério nasceu morto, foi morto. Absalão, o filho de Davi, perseguiu Davi. Aleluia, Deus. Amon pegou a filha de Davi, a sua irmã, e estupou a própria irmã por causa do adultério, irmão. E aí eu fico vendo umas aberrações, às vezes no YouTube, chegam alguns pastores querem ser. Não, irmão, a Bíblia diz que isso é pecado. Nós temos que se arrepender. Aleluia, Deus. Se arrepender e não fazer mais aquilo. E o necessário é o quê? Voltar para a sua esposa. E a sua esposa voltar para o seu esposo. Irmão, mas eu não quero. Mas a Bíblia diz que nós deveríamos ficar só. Se você fosse casar com outro, você está debaixo da maldição da lei. E hoje nós não vivemos mais debaixo da maldição da lei. Vivemos o que hoje na graça de Cristo Jesus. Então, irmão, nós temos que lutar o quê? Pelo casamento, para que não venha esse altar geracional. Então, nós aprendemos isso desde os nossos pais, do nosso avô. Não deu certo, vamos lá no cartório, vamos assinar um divórcio e pronto. E a solução não é o divórcio, irmão. A solução é o quê? É a gente fazer o quê, irmão? É sentar e conversar e botar tudo em dias, irmão. Porque não vai sofrer só você, mas vai sofrer os seus filhos. Imagine agora os seus filhos vão crescer longe do seu pai, longe da sua mãe, sendo criados por outros. Aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Então, às vezes nós pensamos só em nós, não pensamos nos nossos filhos. Aleluia, Deus. E nós temos que dar um exemplo aos nossos filhos. Se nós somos uma pessoa que viemos do segundo e terceiro casamento, do quarto casamento, você está ensinando que é seu filho, que aquilo é certo, você está levantando um altar para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, para aquilo ser certo. O seu filho vai dizer: o meu pai já veio do segundo e terceiro casamento, eu vou fazer do mesmo jeito. A filha também vai fazer do mesmo jeito. Aí você está levantando altar geracional. Então o Senhor disse para Moisés: Moisés, não faça segundo o povo do Egito e nem o povo de Canaã, qual vocês vão, porque esse povo faz desse jeito. Aleluia, Deus. E a sentença qual era, irmão? A sentença era morrer. Mas agora qual é a sentença, irmão? Se arrepender, a confessar Jesus como Salvador e quebrar esses altares geracionais. Aleluia, Deus. Sabe, meus irmãos, por que é que nós, antes de conhecer Jesus, viemos de outro relacionamento? Aleluia, Deus. Aí isso aqui, quem está lá no mundo, aleluia, e não conheceu Jesus ainda, aí o Senhor, ele tem ele como culpado. Mas se nós estamos na casa do Senhor, e isso aconteceu, o Senhor já não tem nós mais como culpado. Ou seja, você lá fora conheceu alguém, aleluia, agora você aceitou Jesus, aquilo é perdoado, aquilo ficou lá. Agora para frente, que agora você faz parte do povo de Deus, aleluia, Deus, aí o Senhor diz que não te tem mais como inocente, porque agora você conhece a palavra de Deus. Aí o que é que nós vemos, irmão? Nós vemos do passado, já se relacionando com alguém. O que é que nós devemos fazer? Quebrar esses altares geracionais. E agora fazer o que, irmão? Agora levantar um altar para o Senhor. E como é que nós fazemos isso, irmão? Aleluia, Deus. Agora você vai perante o Senhor e você começa a confessar o Senhor. Aleluia, Deus. E eu ensinei isso aqui quarta-feira e vou ensinar hoje. Aleluia. Às vezes nós dizemos: Senhor, por que é que eu estou passando isso? Aleluia, né? Às vezes nas orações nós dizemos: Senhor, por que é que eu estou passando isso? Mas nós não temos que dizer
Senhor, eu estou passando isso, por isso, e por isso, e por isso. Aleluia, Deus. Sim, o adultério, irmão, ele trazia morte. Aleluia, Deus. Os dois eram para ser mortos, o homem e a mulher. Para quê, irmão? Para se me dizer, e aquilo não se alastrar no meio das pessoas. Aleluia, Deus. Agora, como é que nós lidamos com isso, irmão? Aleluia, Deus. Agora nós vemos com isso. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Agora nós temos o quê? Que acontecer isso, aconselhar para que os dois se reconciliem. Aleluia. A partir daquele momento, o sangue de Jesus ele vem purificar. E hoje, é por isso que muitas pessoas, irmão, ele não conhece o Deus verdadeiro. Ele não conhece Jesus, irmão. Aleluia, Deus. Porque quando nós conhecemos Jesus, irmão, aleluia, Deus, ele te dá graça. Porque para o homem é mais difícil ele perdoar uma traição. Aleluia, Deus. Para o homem é mais difícil perdoar a traição. A mulher sempre é mais fácil perdoar. Aleluia, Deus. Mas o perdoar é aquele que não passa mais no rosto, né? Perdoar é aquele que esqueceu. Aleluia, Deus. E eu falo isso, irmão, com propriedade. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Porque o Senhor, ele transforma. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Então, o casamento, irmão, ele é algo que o Senhor ele estabeleceu. Isso é um dos pontos que é levantado, altar geracional. Agora vamos para o 11, irmão. Olha o que diz aí o 11, irmão Pedro. O homem que se deita com a mulher de seu pai descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O sangue será sobre eles. Aleluia. Amém? Vou fazer de santo nome de Deus. O homem que se deita o quê? Com a sua madrasta, ou a madrasta que se deita com o seu enteado, eles têm que ser o quê? Morto. Aí você disse, irmão, mas isso é na lei. Vamos lá para o Novo Testamento. Aleluia, Deus. 1 Coríntios capítulo 5. Ai, meu Deus, é muito maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 5, ao que Paulo vai dizer com um certo homem que fez esse tipo de coisa. Aleluia, Deus. 1 Coríntios capítulo 5, aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Vamos ler o versículo, exaltação. Vamos ler o versículo 11. Aleluia, Deus. Meu Deus, Deus poderoso. Pode ler. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, foi devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, Aleluia, Deus. o roubador com o tal, nem ainda ficou mais. Amém? Terminou? Vamos voltar aqui, irmão Pedro. Vamos voltar aqui. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Eu quero falar aqui algo bem profundo que os irmãos vão entender. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Vamos voltar aqui o versículo 8. Aleluia, Deus. O versículo 8 do capítulo 5. Aleluia. Por isso passamos a festa não com o fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os azios da sinceridade e da verdade. Amém? Glória a Deus. Pode continuar.
Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então Paulo aqui, ele estava exortando a igreja e o povo, sabe por quê? Porque um homem daquela igreja, ele tinha que ficar com a mulher do seu pai. Aí agora o Senhor disse, ó, eu entrego esse a Satanás, para que Satanás venha fazer segundo a vontade dele. Aleluia, Deus. E isso era um mandamento lá da lei, e Paulo agora pega, porque ele agora, como nós lemos lá, que não se chegue a mulher do seu pai, nós lemos lá, né? Aleluia, Deus. Aí quando chega aqui na igreja de Corinto, estava acontecendo essa situação. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí agora Paulo, ele entrega esse homem ao próprio Satanás. Aí ele começa a dizer os tipos de pecado que leva as pessoas a esse tipo de situação. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, irmão, aleluia, para o mundo aí, muitos, às vezes, acaba fica com a enteada e tudo etc. E isso é normal para o mundo. Fica com a mãe, aleluia, Deus, a mulher do seu pai, que é sua madrasta. E então isso é normal. E o Senhor disse também, isso dava o quê? Morte. E isso é levantado ao altar no mundo espiritual. Aí uma pessoa dessa, ela aceitou Jesus como Salvador. Aleluia. Só que esse altar foi levantado. Quando ele chegar na presença do Senhor, ele tem que quebrar esse altar. Aleluia, Deus. Aí agora ele vai ter uma vida limpa de tudo aquilo. Aí disse, irmão, mas o sangue de Jesus purificou. O sangue de Jesus nos purificou de tudo aquele pecado. Só que o inimigo, ele vai começar o quê? Ter brecha sobre nós por intermédio disso. Nós temos que quebrar. Uma pessoa que vive uma vida de adultério, como eu falei no começo, quando ele chega, tem que quebrar. Senão aquilo vai continuar dentro da casa do Senhor. Ele aceita Jesus como Salvador, aleluia. Mas o seu casamento vai começar dando errado, porque vem aquele altar, o inimigo vem até o Senhor. E então ele começa a querer levantar argumento perante o Senhor. E nós precisamos quebrar esses altares geracional. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E geralmente, dos nossos antepassados, algum dos nossos tios, o nosso avô, o nosso bisavô, alguns vêm do casamento duradouros, mas alguém da nossa família talvez já vem do segundo e terceiro casamento. E isso é levantado no altar geracional da nossa geração. Então nós temos que quebrar e confessar o nome santo do Senhor Jesus. Agora nós vamos outro, irmão. Nós lemos o 11, não foi? Agora vamos o 12. Porque que tenho eu em julgar também. Aleluia, Deus, não. Levítico, capítulo 20. Vamos lá para Levítico, capítulo. Aleluia, Deus. Capítulo 20, de versículo 12. Aleluia, Deus. Entenderam? Aleluia, Deus. Aí às vezes o cara casou com uma filha e às vezes não gostou, agora se casa com a nora. Agora começa a gostar da nora, porque isso é pecado perante o Senhor. Irmão, mas eu fiz isso quando estava lá no mundo e agora aceitei Jesus como Salvador. Agora você vai o quê? Quebrar aquele altar geracional que você levantou. A minha diz assim, se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos. Por causa disso, atos de moral, eles serão responsáveis pela sua própria morte. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí o Senhor não queria que o seu povo ele tivesse essas práticas. E hoje o Senhor também não quer que nós tenhamos essas práticas, mas Ele quer o quê? Que nós quebramos esses altares. Se aconteceu isso na nossa família, nós temos que quebrar isso para futuramente não chegar nos nossos filhos e nos nossos netos. Aleluia, porque agora nós somos filhos de Deus, agora nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Agora nós vamos para o 13, em Levítico 20, 13. Aleluia. Quando também um homem se deita com outro homem, com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Aleluia, Deus. Amém?
Aleluia, Deus. A Bíblia diz que os dois tinham que ser mortos. Mas Jesus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que se ele se arrepender, o Senhor vem de braços abertos. Aleluia, Deus. Só que você vê que às vezes o homem sexual, às vezes ele aceita Jesus, mas às vezes ele tem aquelas recaídas. Às vezes é difícil ele se libertar daquilo. Por quê, irmão? Porque ele não quebrou os altares que ele fez lá no passado, ficando com o homem. Assim também é a mesma coisa da mulher. A mulher com mulher. Aleluia, Deus. Ela vem para a igreja, mas às vezes ela confessou o nome de Cristo, mas ela não quebrou aqueles altares, porque ela está saindo a natureza do homem. Aleluia, Deus. Então nós tem uma coisa também que irmão, nos dias de hoje está muito depravado. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aí as pessoas dizem, irmão, isso é no Velho Testamento. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Agora eu vou, mas se os irmãos quiserem ficar aí, ou então que nós vamos voltar para aí de novo, mas eu quero ler só um pouquinho aqui no Novo Testamento para ver algo muito interessante. Ainda que nós estávamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, e o versículo 10, que nós vamos falar um pouco sobre isso aí. E isso tem altar geracional na vida dos irmãos, na igreja. Aleluia, Deus. Na igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou fechar aqui. Aqui vou. Aleluia, Deus. Acharam? 1 Coríntios. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 9 e 10. Acharam? Leia aí para mim. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultérios, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui está dizendo uma série de pecados que nós não herdaremos no reino dos céus. Aleluia, Deus. E sodomia qual é o sodomia, irmão? Aleluia, Deus. É o mesmo que nós falamos, o homem que se deita com o homem. Aleluia, Deus. Isso na Bíblia é dado como sodomia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Esses outros pecados também tem que quebrar os altares. Mas eu vou ler aqui nessa versão para vocês entenderem. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não segundo, pois, os imorais, os que adoram imagem, os adúlteros, que foi o que nós falamos, e os homens sexuais também não herdam o reino dos céus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas agora, na graça do Senhor Jesus, o homem tem essa oportunidade de sair dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador, e agora quebrar esse altar geracional. Mas, irmão, o que é sodomia? Isso aqui, os pastores têm vergonha de falar isso aqui, irmão. Mas nós não temos que dizer isso, porque nós temos uma cultura mundana, principalmente os casais mais novos, irmão. Sodomia, irmão, aleluia, Deus. Isso aqui, eu já vi até uma vez o pastor Crisóstomo foi pregar, as irmãs tudo com a mão na cara. Eu digo, a maioria dessas mulheres faz isso. Uma vez eu fui visitar uma irmã, ela fazia esse tipo de pecado, irmão. Aleluia, Deus. E isso, os pastores vão ensinar, as pessoas continuam nesse pecado. Quando eu falei isso para ela, aquela mulher passou de deixar aquele pecado. Aleluia, Deus. E sodomia é o que, irmão? Sodomia é o homem fazer relação sexual com a mulher, não na sua parte normal, mas sem querer usar a mulher como usa o homem. Aleluia, Deus. Então, isso se chama sodomia. E nos dias que nós estamos vivendo, nós vemos aquelas pessoas que trabalham na saúde, diz que o homem tem que o relacionamento tem que ser levantar a autoestima do homem, a autoestima da mulher, incitando os homens e a mulher a fazer relações sexuais que a Bíblia condena. Aleluia, Deus. O homem e a mulher têm que fazer a relação sexual, aquilo a qual o Senhor determinou. Não o homem, às vezes o homem não, a gente tem que esquentar o relacionamento. Aleluia, Deus. Isso se chama sodomia. Você pode
Se o homem quiser usar a mulher do jeito que não é para usar, a mulher tem que cortar na borda. Tem que dizer, não é desse jeito. Aleluia, Deus. Se o que tem na igreja, homens e mulheres fazendo sodomia, aleluia, Deus. Eu acho que os irmãos entenderam mais ou menos o que é sodomia, porque tem criança que eu não vou entrar mais nesse mérito aqui, que é o mesmo que o homem com homem, como é que se usa um com o outro, né? Aleluia. Assim é o homem com a mulher, isso se dá sodomia. Então, na igreja, irmão, eu já aconselhei pessoas que estão dentro da igreja, irmão. Aleluia, Deus. Aqui em cima louvando, tendo essas práticas. E os pastores não estão ensinando as pessoas, e as pessoas estão indo para o inferno porque estão fazendo isso. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que isso é pecado. Aleluia, Deus. Mas para o mundo isso é normal. Aleluia, Deus. Principalmente o homem chegar um homem casado, ele chegar num canto onde as mulheres se vendem, ele quer usar a mulher de todo jeito, e as mulheres, elas querem também do mesmo jeito, e isso é pecado. Isso levanta altar. Aleluia, Deus. E às vezes, principalmente os casais novos que aceitam Jesus, eles têm essa prática no mundo. Aleluia, Deus. Quando chegar aqui tem que quebrar esses altares geracionais, porque o Senhor disse o quê? Que é pecado. Se um homem tem relações com outro homem, aleluia, Deus, os dois deveriam ser mortos. Aleluia, Deus. E um homem que tem relações sexuais com a mulher, como se fosse outro homem, aleluia, porque aí diz não, mas é mulher, mas é como se fosse outro homem, porque isso se chama sodomia. Então, nós precisamos abandonar todas essas práticas, quebrar os altares. Irmão, como é que nós quebramos os altares? Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome. Você começa o que? Confessar o Senhor Jesus. Você confessa o Senhor Jesus aquilo que você fez. Aleluia, Deus. E diz, Senhor, eu quebro esse altar. Eu fiz a ignorância, eu não sabia. E achei que isso era certo. Mas agora eu levanto um altar para ti. E que o Senhor venha me perdoar de tudo isso. E o Senhor começa a perdoar. Agora levando 14 de Levítico, capítulo 20, versículo 14 de Levítico. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe maldade, e a sua mãe maldade a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Amém? Aí aqui está dizendo o homem que pega o que? Sua mãe como esposa. Aleluia, Deus. Essa parte nós já chamamos abominável, né? Aleluia, Deus. Mas essa série de pecados são tudo abominável. Mesmo que o homem que pega a mãe como esposa, é abominável também o homem que se deita contra o homem. Aleluia, Deus. O homem que pega uma mulher como se fosse um homem. Aleluia, Deus. O homem que se deita com a nora. O homem que adultera estão mesmos graus. Aleluia, Deus. Aí no mundo, uns acham que é mais que outro, mas para o Senhor são tudo abominável. Então, isso tudo é quebra de altar. Outro irmão, aleluia, Deus, que esse aqui, nos mundos de hoje, é profundo. O 15, irmão Pedrinho. Quando também um homem se deita com um animal, certamente morrerá e matareis o animal. O 16, que aqui está na mesma classe. Também a mulher que se chega a algum animal para ajuntar-se com ele, aquela mulher matareis com animal. Aleluia, Deus. Bem assim como o animal, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Essa diz assim, ó, se um homem tiver relação com um animal, os dois serão mortos. Se uma mulher tiver relação com um animal, os dois serão mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Os irmãos, no mundo, aí fora, as pessoas têm um tal de filme, conteúdo adulto, né? Aleluia, Deus. E no meio dessas coisas tem alguns que têm prática, homem com animal e mulheres com animal. Aleluia, Deus. Isso também levanta altares. Pessoas também que se relacionaram com os animais e aceitam Jesus como Salvador. Quando ele aceita Jesus como
eles fizeram algo lá fora. E chegaram a confessar em Jesus. E chegou, sentou aí e não confessou o Senhor Jesus. Não quebrou aqueles altares geracional. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, isso precisamos quebrar, os altares geracional. O 17, irmão Pedro, o 17. Aleluia. O 17 de Levítico 20. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua torpeza é, portanto será aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí aqui tem uma série, é o capítulo todinho. Aleluia, Deus. Não vai dar para nós concluir, porque o tempo é bastante pouco. Aleluia, Deus. Aí aqui também diz, se um homem casa com uma irmã, seja morto, seja irmã por parte de pai ou por parte de mãe. Aleluia, Deus. Ou seja, seja só por um lado, né? Aleluia, Deus. E tem acontecido isso nos nossos dias. Aleluia, Deus. E as pessoas acham, não, irmão, estão vivendo muito difícil. Naquela época já tinha isso também. Naquela época já tinha. Por que que aí hoje está aumentando mais? Porque os altares não é quebrado. Aí começa a aumentar cada dia mais. Aleluia, Deus. E aí muitas pessoas dizem, não, eu vou ficar na lei do meu pai e da minha mãe. Aqueles altares vai vir. Aleluia, Deus. Irmão, mas eu não faço nada disso. Mas você tem um altar de idolatria. Você tem o altar de idolatria. Ele é um canal para tudo isso. A religião dos dias atuais, vou dizer que rasgada, a qual nós vivia, que muitos eles são aprisionados. Qual é a suprema que traz todas as raízes, toda a modificação? A idolatria, que é o movimento carismático do catolicismo. Aqueles altares, a imagem, aí disso tudo vem todas essas raízes, disso aqui que eu falei, irmão. Aleluia, Deus. Porque o Deus Supremo é aquele. Aí as ramificações vão trazendo tudo isso. Aleluia, Deus. Irmão, mas eu não faço esses pecados que está aí. Mas você não aceitou Jesus como Salvador? Não aceitei Jesus como Salvador. Então, os altares que você levanta vai atingir outras pessoas. Aleluia, Deus. Então, se nós... vou trazer aqui, eu gosto de trazer algo, irmão. Os altares que minha avó e meu avô levantou, hoje tem atingido meu pai, tem atingido a maioria dos filhos deles e tem atingido os netos. Aleluia, Deus. A minha avó levantou altares de feitiçaria e o meu avô levantou altares de idolatria. Ele ia para um lugar longe aí pagar promessa. E nos dias de hoje, isso está atingindo o quê? Eles não fizeram o que os filhos estão fazendo, o que os netos estão fazendo, eles não fizeram. Mas eles foram o quê? Eles levantaram o altar supremo. Através daquele altar, aí os demônios começaram a atingir as outras pessoas. Entendeu como é a profundidade de um altar levantado, irmão? Aí, um altar que o seu avô, aleluia, ele levantou, ele pode pegar seu filho. Hoje, as pessoas dizem que isso é um espírito maligno, e nós não deveríamos dizer isso. Aí nós dizemos, meu filho é muito danado. Irmão, você está levantando um altar dizendo que o seu filho é um demônio chamado danado. Aleluia, Deus, louvado seja o santo. E por que isso, irmão? Aleluia. Porque os altares foram levantados lá atrás. Aí agora o inimigo ele começa a entrar e começa a trazer algo grandioso na nossa vida. Aleluia, Deus. É como um câncer que começa pouquinho e no final do câncer ele já vem com a sua proporção grandiosa. Aleluia, Deus. O nosso antepassado levantou um altar. Agora está chegando no nosso dia, ele o que? Cresceu. Porque nesse trajetório foi dado bastante oferendas, adoração. Foi dado muitas coisas. Aí agora nos nossos dias, aleluia, Deus, os altares estão grandiosos. Por isso que a maioria, hoje, se você tem um filho que ele é calmo no seu canto, você acha que as pessoas dizem que tem alguma coisa errada. Não, irmão, errada aí você está certo. Rapaz, se o menino não estiver correndo, não estiver pulando coisa, é errado, o menino está doente. Não, é porque aquela criança
Aleluia, Deus. Agora nós vamos ler o final aqui para nós finalizar. Nós não vamos só ler e deixar, irmãos. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Nós paramos no 16, vamos ler o 17. Aleluia, Deus. Vamos ler o 17 e aqui nós finaliza. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Desliguei aqui. O 17 diz assim: se um homem casa com uma irmã, seja, essa parte aqui foi linda, né? Aleluia, Deus. O 18, se um homem tiver relação com uma mulher, durante a sua menstruação, os dois serão expulsos do meio do meu povo. Os dois ficarão impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, pode ir louvando baixinho. Aleluia, Deus. Então, tudo isso, irmão, precisamos quebrar todos esses altares geracional. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Tá certo? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Eu li o 18. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. O 19 diz assim: se um homem tiver relação com a tia, os dois merecem castigo, pois serão parentes. Se um homem que tiver relação com a tia envergonha o tio, o homem e a tia serão castigados, eles nunca terão filhos. Aleluia. Se um homem tiver relação com a cunhada, eles envergonharão o irmão, e uma imoralidade, os dois morrerão sem filho. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. E hoje para o mundo é normal, né? Às vezes os cunhados se tem contato, né? Aleluia, Deus. Então, irmão, o nosso intuito aqui é você quebrar todos esses altares geracionais. Quando o Senhor te alcançar, quando o Senhor nos alcançar, nós quebrar esses altares. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então, tudo isso, nós precisamos quebrar esses altares, irmão, que foi levantado lá dos nossos antepassados. Aleluia, Deus. E quando nós quebramos esses altares, a nossa vida começa a ser transformada. A nossa vida começa a ser mudada. Então essa é a palavra, irmão. Aleluia, Deus. E que a partir de hoje você comece a quebrar os altares geracional da sua vida. E aí você comece a ter uma vida abençoada. As suas finanças não estão muito bem, quebra os altares geracionais dos seus antepassados. Que talvez levantaram um altar de miséria, gastando com droga, com bebida. Isso tudo traz altar de miséria. Então você pode quebrar essa noite. Aleluia, Deus. Então essa noite, adore o Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Fale para Ele todos os seus segredos. Diga para Ele, aleluia, Deus, como foi o seu dia. Aleluia, Deus. Glorifique o seu nome dele nessa noite. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Só
Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Oh, Senhor Jesus, Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai. Deixa eu ficar. Pai, nos levou para casa com segurança, Pai. Todos os dias. Oh, experimentando e abaixando aquela baixura, eu sou. Pai, que essa noite os altares geracionais da nossa vida, Pai. Pai, que os altares, Pai, que foram levantados pelos nossos amores, Pai. Todos os dias. Que essa noite venha ser quebrado. Que essa noite os altares desse lugar venham ser quebrados. Os altares de prostituição deste lugar sejam quebrados. Na minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, cada altar foi levantado, Pai, de bebida, de droga nesse lugar, Senhor, nesta rua. Oh, Pai, junto com a tua igreja, Pai. Junto com a tua igreja nós quebramos esses altares, Pai. Pai, esses altares, Pai, de prostituição, Pai, que tem se abrangido nesse lugar, Pai. O jovem e a jovem sendo levada, Pai, para a prostituição. Essa noite nós quebramos esses altares geracionais. Nós quebramos o poder que há no nome do Senhor Jesus. Todos os dias da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar Oh, Pai, deixa nós ficar todo dia, Pai, pertinho de Ti. Oh, Senhor Jesus, que a Tua igreja venha Te conhecer, Pai. Oh, Senhor Jesus, eu quero Te conhecer. Quero Te conhecer como eu nunca Te conheci. Quero sentir o Teu toque. Quero ouvir a Tua voz. Quero ouvir o Teu sussurro no meu ouvido, Senhor Jesus. Pai, envia os Teus anjos essa noite, Pai, para quebrar todo o altar geracional. Oh, envia Teus anjos ministradores. Envia Teus anjos ministradores para ministrar a Tua palavra ao nosso coração. Deus, a glória, Shenda, Ishoribá, Toribá, Suriá, Calabaxé. Adoramos. Oh, Deus poderoso. Nós adoramos. Oh, envia Teus anjos de guerra essa noite. Envia os Teus anjos de guerra essa noite para quebrar os altares desse lugar. Deus, a glória. Nós somos Teus ministros. E nós precisamos dos anjos ministradores sobre a nossa vida. Somos Teus Ministros. queremos queimar
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa eu ficar, deixa nós ficar, nesse Senhor Jesus, lugar, pertinho de Ti. todos Deixa, os Senhor Jesus, nós ficar pertinho da de Ti. minha vida. Deixa, Senhor Jesus, nós ficar pertinho de Ti. Deixa, por favor, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nós pedimos, por favor, deixa nós ficar pertinho de Ti todos os dias. Todos os dias, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nos ensina a quebrar os atalhos geracionais da nossa geração, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor Jesus, a quebrar esses atalhos nesse lugar. Sopra essa noite o fogo do Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor Jesus. Ah, que nós vamos contemplar os Teus anjos e Ele venha nos ensinar, Senhor Jesus. Ah, quebrar esses altares geracionais que nossos avós derrubaram. Que os nossos altares, que os nossos avós levantaram. Que os nossos pais levantaram. Ah, glória a Deus, que Ele subiu baixando que a mandou e bacei. Oh, Deus, queremos adorar, queremos adorar. Oh, Deus, aquele que faz povoar teus ministros. Somos teus ministros. nós somos Teus ministros, Senhor Jesus. Não negue o seu fogo. Não negue o Seu fogo santo, Senhor Jesus. Não negue o Seu fogo santo, Senhor Jesus. Vamos queimar os Teus ministros. Não negue o seu fogo. Somos teus ministros. Oh, Espírito Santo de Deus, batiza a tua igreja com o fogo santo de Deus. Espírito queimar, deixa ser ministros. Não negue o Seu fogo. Somos teus ministros. Ah, Senhor, agora levanta o povo com segurança para casa, livrando de todo mal, livrando de todo pecado. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, Deus poderoso, eu glorifico o Teu santo